Olá, bem-vindo ao canal da Clínica Factum. Lembrando a todos que estamos nas diversas mídias, inclusive no modo Spotify. Faremos uma entrevista que eu acho bastante interessante para esclarecimento da população de uma maneira geral. Há pouco tempo atrás perdemos um grande amigo, o Dr. Celso Abdon, com um quadro de AVC, uma pessoa muito querida. E eu acho de extrema significância a gente comentar os principais diagnósticos e causas e os tratamentos atuais, para que a gente evite complicações mais sérias. Para isso, eu chamei um médico, um professor, que eu vi a carreira dele meteórica, né? Ele está voando como um foguete. Ele é formado pela Faculdade de Santos, o Dr. Matheus Reguim, fez residência em Santos, fez uma especialização de microcirurgia, anatomia de base de crânio e neurocirurgia vascular, tanto aqui na BP com o Dr. Evandro. Ele fez especializações em Harvard, da Universidade da Flórida, Arkansas, Istambul, e hoje ele é coordenador da base de crânio do IANSP e é um dos também coordenadores da neurocirurgia da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Uma fera, uma pessoa extremamente habilidosa, são cirurgias que não basta só ter conhecimento, tem que ter mão, é um estado de arte. E muito feliz de estar vendo você aqui, viu, Matheus? É um prazer, além de ser meu amigo pessoal, ver uma pessoa tão capacitada dando uma entrevista para nós e informando a população de uma maneira geral. Bem-vindo, viu? Muito obrigado, eu que agradeço, uma honra estar aqui, né? Primeiro com você, que é meu amigo, um profissional de altíssima qualidade, e num programa tão interessante, com o objetivo de informar a população aí, os colegas, então agradeço, uma honra estar aqui. Muito bom, Matheus. Eu sei que você é neurocirurgião, mas nós vamos dar uma pitada na parte clínica para depois chegar na cereja do bolo. Vamos conversar. O que é um AVC? AVC, por definição, é um acidente vascular cerebral. Então, o que é isso? É um problema que acontece nos vasos sanguíneos, que são os canos que levam sangue para o nosso cérebro com oxigênio e com os nutrientes que o cérebro precisa para viver. Então, é um acidente que acontece nesses vasos. Eles podem ser tanto acidentes vasculares isquêmicos, onde entupiu um vaso e o sangue não chegou no cérebro adequadamente, o cérebro vai sofrer com isso, ou hemorrágicos, que é quando teve um rompimento de um vaso, e tem várias causas para isso, e aí o sangue extravasa para onde não deveria e também machuca o cérebro. Muito bem. E aí você falou de causas, né? E o que leva uma pessoa a ter um quadro de acidente vascular cerebral? Então existem várias causas para a pessoa ter um acidente vascular cerebral. Então vamos começar falando dos isquêmicos. Então por que entope um vaso? Por várias maneiras. Desde um problema no coração, que pode ser uma arritmia, uma comunicação anormal entre os átomos, entre os ventrículos, que predispõe fibrilações atrás, é muito comum fazer isso, predispõe a formar trombos, que são coágulos de sangue dentro dos vasos, e esse coágulo vai até o cérebro e entope o vaso lá, seja por problemas próprios das artérias, então isso a gente vai discutir bastante aqui, fatores que levam a uma doença da parede, da parte mais interna dos vasos, porque uma coisa importante que muita gente nunca pensou é assim, como o nosso corpo é bem feito, que o sangue é líquido dentro dos vasos, mas se você tem uma lesão, se você corta o vaso, ele coagula. Então isso acontece por vários fatores, e dentre eles os fatores de coagulação e a parede dentro do vaso que chama endotélio. Tem que ser lisinha. Tem que ser lisinha. Existem várias coisas que a gente faz que machucam o endotélio e predispõem a doenças endoteliais que vão acumulando gordura ali, muitas vezes tem um rompimento, uma coagulação dentro do vaso, que não era para acontecer. Colesterol alto, diabético, pressão alta, fumante, drogas, cocaínas, anfetaminas, é muito comum, obesidade, né, sedentarismo, alto nível de estresse, são todos fatores que fazem mal para o endotélio e podem predispor a algum momento a acontecer uma coagulação desse sangue dentro da artéria, o que não era para acontecer, e aí entope essa artéria e todo o território que essa artéria irrigaria do cérebro, que ela irriga do cérebro, vai ficar sem sangue, sem oxigênio, sem glicose, e o cérebro morre. E aí a gente tem os vários problemas decorrentes dos AVCs isquêmicos.
outros fatores. Por exemplo, existem doenças das artérias, sejam os aneurismas, que são muito comuns, que é uma fragilidade da parede da artéria. Então, uma coisa interessante também, tem basicamente artérias e veias. Artérias são os vasos que saem do coração para o corpo e veia são os vasos que voltam para o coração. E por que eles são diferentes? Porque a artéria tem a pulsação da pressão do coração. Então, né, se você palpar aqui o pescoço ou aqui no pulso, a gente sente a artéria pulsar. Já as veias que estão trazendo o sangue de volta para o coração, a gente não sente. E para aguentar essa pulsação, a artéria precisa ser mais grossa, ter uma camada muscular mais importante. Então, o aneurisma tem uma doença na parede da artéria e forma como se fosse uma bexiga de bola de criança, que a parede é frágil. Então, em algum momento, não necessariamente durante o exercício, mas isso pode romper e o sangue extravasar para o cérebro, o que não era para acontecer. O sangue é para ficar dentro do vaso, não fora. E aí é uma das causas dos acidentes vasculares hemorrágicos, que em vez de entupir, o sangue foi para onde não deveria. Entendi. E aí irrita o cérebro, tem um vasoespasmo, vários fatores decorrentes disso. Outras causas, por exemplo, malformações arteriovenosas. Você não tem esse caminho normal das artérias irem ficando pequenas, virar capilar, que é onde ocorrem as trocas, né, de oxigênio, volta gás carbônico e depois vira a veia. Você tem um enovelado de vasos e a artéria, o enovelado e a veia. Então, essa malformação não é feita para aguentar a pressão alta do sangue da artéria. E aí, às vezes, rompe e também causa um acidente vascular cerebral hemorrágico. Agora, Matheus, qual que é a idade mais comum e sexo? Tem isso? Não. Pessoas mais idosas têm mais problemas, mulheres, uso de anticoncepcional? Aí, assim, depende do tipo de AVC. Os AVCs isquêmicos, que o principal fator são essas doenças endoteliais que a gente discutiu, elas são mais comuns em pessoas com mais idade. Um pouco de predileção para o sexo masculino, mas mais pessoas de idade, porque durante a vida você vai judiando, que a gente sempre fala. A pressão alta, as pessoas não sentem muito o sintoma da pressão alta, só que ao longo do tempo isso vai machucando as artérias. Então, esses acidentes vasculares isquêmicos têm uma predileção maior por pessoas mais velhas. Tem outros fatores que predispõem a acidentes isquêmicos. Uso de anticoncepcional, tabagismo, em mulheres é um fator comum de dar trombose dos vasos cerebrais. Mas, de uma maneira geral, os isquêmicos são mais em idosos e os hemorrágicos não necessariamente. Porque muitas vezes é uma doença, já nasceu com uma malformação arteriovenosa, o aneurisma é muito comum, a ruptura em pacientes mais jovens. Então, a AVC é uma coisa muito ampla. Então, a gente tem que definir um pouco melhor, né? Isquêmicos, depende da causa. Causas cardíacas, causas endoteliais e aí depende. Agora, então, Matheus, aí para a prática clínica e para o paciente que é o leigo, quais os sinais que eu possa ter isso? Porque, de repente, eu posso fazer um paciente que vai ser submetido ao mergulho, vai fazer coisas em altitude. Então, qual que é o sinal? Como é que eu faço? Como é que eu descubro que eu tenho um problema? E quais são os sinais que eu estou tendo um AVC? Então, assim, geralmente os AVCs não avisam que vão vir. Tem uma situação que que é chamada de acidente isquêmico transitório, tá? Que acontece o quê? O paciente tem um AVC, teoricamente, tem os sintomas, entope um vaso, mas isso recanaliza, o paciente tem o sintoma do AVC por um curto período de tempo. Então esse é o principal fator que avisa. Se você tiver isso, o risco é muito alto de você ter um AVC, principalmente nos próximos dias, mas esses isquêmicos transitórios que são por definição, teve um AVC, teve os sintomas, ele regrediu em até 24 horas, isso é um aviso de que se você não cuidar, muito provavelmente você vai ter. Por outro lado, o AVC não avisa. Então, eu tenho aneurisma. Você só vai perceber que você tem aneurisma, salvo em raras situações, aneurisma gigante, que comprime algum nervo craniano, que é muito raro, só vai perceber quando ele romper. Mesma coisa o isquêmico. Você só vai perceber que quando você tiver um déficit. Quais são os déficits do isquêmico? O déficit acontece aonde a artéria entupiu. Dependendo da área, vai ter um componente. Então, assim, o que é mais comum? Tem uns vasos, que são os vasos que têm uma anatomia característica dentro do cérebro, que são chamados de vasos perfurantes, que eles não vão bifurcando tanto, eles saem meio direto da artéria, eles são os que sofrem mais com esses fatores que a gente discutiu, com a pressão, com a diabetes, com o colesterol. Então, nos idosos, é eles que costumam dar mais problemas. E quando eles dão um problema, é muito comum o paciente ter o quadro que a gente
costuma ver de AVC, que é um déficit de força, metade do corpo, e se for no hemisfério dominante, déficit de linguagem. Então esses são os mais comuns. O paciente começa a puxar o rosto, começa a ter uma alteração, seja de sensibilidade, seja motora, em metade do corpo. Alteração visual. Alteração, então. Aí tem lugar, se é mais atrás do occipital, tem uma alteração visual. Se é um acidente vascular cerebral, na região frontal pode ter alteração de comportamento e tal. Então, o cérebro tem várias áreas, cada uma tem sua função. E aí depende de onde o problema acontece, é isso que o paciente vai ter. Mas, de uma maneira geral, o mais comum é déficit motor ou sensitivo em metade do corpo, acompanhado muitas vezes de lesão do rosto também, e se é hemisfério dominante, alteração da linguagem. Às vezes, entende, mas não consegue responder, às vezes quer responder e responde de uma maneira errada. Então, isso depende. Já os hemorrágicos, o quadro clínico costuma mais do que o déficit, porque o déficit do cérebro que sofreu uma isquemia, muitas vezes o sangue fora dos vasos irrita o cérebro. Então, você tem uma dor de cabeça súbita, tá? Então, o quadro típico do AVCH, principalmente dos aneurismas ou dos acidentes que a gente chama de subaracnoides, é uma cefaleia súbita de altíssima intensidade. Os pacientes costumam falar, a pior cefaleia da minha vida. Então, a gente costuma, como médico, dizer, uma coisa é você ter dor de cabeça sempre, é ter um dia um pouco mais forte, isso é uma coisa. Outra coisa é você ter uma dor de cabeça que você nunca sentiu na vida. Súbita, intensa. Súbita, parece que enviou uma faca na cabeça, isso você tem que ver. Tem que ser descartado um sangramento na cabeça quando é assim. Tá. E, voltando a jovens que tomam anticoncepcionais, tem alguma prevenção para orientar os ginecologistas antes do uso? Eu acho que uma coisa importante e o segredo da medicina atual, é a gente estar sempre fazendo uma prevenção. Né? Eu costumo dizer que o ideal hoje é a gente prevenir os problemas, não tratar os problemas. Então, não tem uma investigação para fazer para ver quem tem mais predisposição a ter um problema com anticoncepcional. Mas eu acho que desde jovens, hoje a gente tem que estar vendo como está a nossa pressão, como está o nosso colesterol. Hoje é muito comum jovens com hipercolesterolemia. Glicemias altas. Glicemias altas. Então, o segredo hoje, a mensagem que eu tenho para passar aqui é não esperar o problema acontecer. Né? O AVC, quando acontece, é uma coisa muitas vezes catastrófica para o paciente. Então, o ideal é a gente sempre prevenir. Tem fatores de risco que não são modificáveis, que é o passado genético, se você já teve um AVC, a questão da predisposição um pouco para o sexo masculino, isso não tem como você mudar. Mas tem muitas coisas que você muda. Tabagismo, obesidade, sedentarismo, estresse, colesterol, tudo que a gente vem falando aqui. Fatores lúpicos, antes de coagulação e assim por diante, né? Com certeza. E me fala uma coisa, por que tem que ser diagnosticado rápido e por que algumas equipes têm prontidão nesses pronto-socorros? O tempo é fundamental, como é no infarto e em outras... Fundamental. É a mesma coisa. Assim, a gente tem uma expressão na medicina, na nossa área, que a gente fala assim, tempo é cérebro. Então, assim, se o cérebro não recebe oxigênio, ele vai morrer. Então, quanto antes você conseguir restabelecer esse fluxo, menos o cérebro sofre. E quanto mais o cérebro sofre, mais sequela o paciente fica, e às vezes são sequelas graves. Então, por que muitos hospitais e muitas equipes estão de prontidão? Porque a velocidade da identificação e do tratamento desses pacientes é extremamente fundamental. Porque hoje você pode ter, o que acontece muito frequente, você tem uma trombose, a gente fala nas bases principais, seja na carótida, na cerebral média, que são os principais locais que acontecem os trombos e são lugares catastróficos para acontecer trombos. Se você chega no hospital que consegue identificar isso rapidamente, e você tem vários tratamentos, seja medicações endovenosas para dissolver esse trombo, seja esse cateterismo, você vai lá e puxa esse trombo, se você consegue fazer isso num tempo hábil e útil, às vezes o paciente volta dos déficits perfeitamente. Com mínimas sequelas. Com mínimas sequelas. Se não fizer, muitas vezes o paciente morre por causa disso. Então, é fundamental. Lembra disso? Tempo é cérebro. Quanto antes você identificar... parou de falar, vamos esperar um pouco ver se melhora. Não. Corre para um hospital, para um serviço de referência, ou liga, né, para o SAMU, 92, e corre atrás, porque muitas vezes a velocidade é igual ao infarto. Né? Esse paciente infartou, o coração parou, se ele começa a ser reanimado na hora, muitas vezes você consegue voltar esse paciente normal, a gente já viu isso, vários exemplos. O cérebro é a mesma coisa, só que você não consegue reanimar, você precisa de medidas invasivas, né, intra-hospitalares para resolver isso. E me fala uma coisa, é lógico que
dependendo da área do cérebro acometida, a gravidade vem acompanhada. Mas quanto tempo demora mais ou menos para recuperar um AVC? Eu lembro que eu fiz terapia intensiva há muitos anos e aí os pacientes voltavam, tinha um tempo de internação muito longa e tudo mais, e tinha algumas sequelas importantes. Mas assim, em média, qual que é o tempo? Depende da área cerebral? Isso depende da área, depende de vários fatores. Depende da área cerebral afetada, que depende muito da extensão do AVC inicial e de como foi esse tratamento. Então, assim, depende da área afetada, do local, do tamanho e essa área que sofreu, ela não volta. O que acontece é que o cérebro tem uma capacidade de fazer novas conexões. Então, não tem como responder em tantos meses, se não voltar, não volta mais. É uma coisa que é progressiva. Muitas vezes o que perdeu, perdeu, mas o cérebro vai se reorganizando, vai criando novas conexões. Então, muda comportamento, tudo? Pode mudar tudo. E quanto mais você precisa de reabilitação, hoje a gente tem uma reabilitação que dá para ser muito bem feita, para você ir treinando o cérebro para tentar suprir esse lugar que perdeu. Entendi. Esses neurônios que perdeu. E aí, Matheus, chegou lá, você está lá de coordenador lá na BP, falou, chegou para a equipe do Dr. Matheus, um AVC, que não sabemos se é esquema hemorrágico. Quais exames você costuma pedir? Então, assim, primeiro você tem que, pela história clínica, você consegue muitas vezes identificar qual que é. Mas você precisa fazer uma tomografia inicialmente, que a tomografia te mostra se é hemorrágico ou não. E aí, se não for hemorrágico, a gente parte para toda a investigação dos AVCs isquêmicos, que precisa fazer uma perfusão para ver a área do cérebro que foi afetada, e aí tentar identificar a causa e fazer o tratamento o mais rápido possível. Então, o ideal é um serviço, quando você for para o hospital, se tiver algum sinal de AVC, ir para um hospital que seja preparado para isso. O hospital que tem neurologistas, né, são os clínicos que geralmente fazem esse atendimento inicial, de prontidão para identificar o tipo de AVC e qual é o melhor tratamento. Teve uma hemorragia, esse acidente hemorrágico, um hematoma extenso. Você subir para o centro cirúrgico correndo, você drena esse hematoma e o paciente às vezes melhora, fica bom. Então, precisa ter um hospital que tenha know-how e expertise ali para fazer o diagnóstico e ter condições de tratar. Então, porque às vezes precisa de um cateterista, você precisa ter uma equipe de prontidão tanto do tratamento endovascular como do tratamento cirúrgico. Entendi. E aí a tomografia e a ressonância são bons exames. E isso para identificar o AVC e o que fazer para o AVC. E aí tem a investigação secundária tem vários outros exames para entender por que teve o AVC. Está tendo AVC por quê? Porque está tendo arritmia, tem que fazer toda a investigação cardiológica, fazer toda a investigação de sangue. Muitas vezes, quadros que simulam AVC é hipoglicemia. Né? Se o paciente faz uma hipoglicemia, passa mal, acham que foi AVC, foi uma hipoglicemia. Então você precisa fazer exames também de sangue. Isquemia transitória, não é? Não é. É uma hipoglicemia. O paciente tem hipoglicemia e não identificou. Ou ele teve uma lipotimia porque teve uma arritmia cardíaca. Então você tem que entender assim, primeiro, teve um AVC? Qual que é e como vamos tratar? E segundo, por que teve, ou se algum quadro que simula um AVC, então tem toda essa investigação. Então não é só a área cerebral, você tem que fazer um screening para descobrir. Completo, lógico. Aí, me diz uma coisa, Matheus, quando é que chega para a tua equipe cirúrgica um AVC? E você já explicou algumas coisas, que é drenagem, né, no hemorrágico, e quando é que esse paciente se torna cirúrgico e aí você entra na brincadeira? Então, assim, inicialmente os pacientes de AVC isquêmicos, eles são de tratamento clínico, né? Então o clínico diagnostica e tenta fazer o tratamento. Aí tem ou uma trombólise endovenosa ou um cateterismo para tentar ir lá tirar esse trombo que está obstruindo o fluxo sanguíneo. Às vezes isso não é eficiente e isquemia uma parte muito grande do cérebro. Quando o cérebro isquemia, ele incha. E aí o que acontece? A gente começa a ter um efeito que é assim, eu sofri, eu inchei. Você está do lado, o neurônio que não tem nada a ver, estava sendo suprido por outra área, eu aperto, esse inchaço aperta aqui, o sangue não chega direito, aí você sofre. Incha e o paciente vai tendo um inchaço cerebral difuso, vai não chegando o fluxo adequadamente, esse paciente vai virar óbito. Então, nos AVCs isquêmicos, a gente entra quando a gente precisa descomprimir o osso. Porque diferente da barriga, que você tem até um espaço para crescer, dentro da cabeça você não tem. Então a gente tem alguns mecanismos, a gente tira o líquor, o excesso de líquido, o cérebro se acomodando, mas depende do que acontece, não dá. Ou você
tira, a gente faz uma cirurgia que chama hemicraniectomia, a gente tira metade do osso, deixa aberto. praticamente deixa aberto, deixa sem osso, para poder que expandir. esse cérebro inche e aquela coisa. O que sofreu, já sofreu, mas não vai machucar o que tá bom ainda. Então é um caso ruim, mas que muitas vezes salva a vida desses pacientes. E, por outro lado, nos hemorrágicos, aí chega quase todos para a gente. Os hemorrágicos pequenos, que é muito comum de idoso, essas doenças vasculares, né, com o tempo, muitas vezes os pequenos não têm o que fazer cirurgicamente, mas quando é um AVC grande, que é a mesma coisa, causa um efeito de massa pelo tamanho do hematoma, a gente precisa entrar para drenar esse hematoma. E quando a causa que é muito comum, os aneurismas cerebrais, a gente sabe que esses pacientes que tiveram um sangramento do aneurisma, mortalidade altíssima no primeiro sangramento, em média metade dos pacientes geralmente vem a óbito, da metade que sobrevive, muitos com sequela, só que se teve um sangramento e está bem, a chance dele ter um novo sangramento nas próximas horas, o dias é muito alto. Então esse paciente que sangrou um aneurisma, os aneurismas chamados rotos, a gente tenta entrar o mais breve possível, porque esse cérebro vai ficar irritado. Um dos tratamentos para o vasoespasmo, então o sangue fora da artéria, ele irrita a artéria diminui de tamanho, pode dar uma isquemia cerebral. Um dos tratamentos para isso é aumentar a pressão arterial. Só que se o aneurisma não tratado, se aumenta a pressão, então a gente muitas vezes entra precocemente nesses aneurismas para clipar, né? A gente decide, hoje em dia a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, a gente discute bem, tem 2 tipos de tratamento para aneurismas cerebrais, seja por cateterismo, são os chamados tratamentos endovasculares, com estentes e ou molas, ou tratamento aberto. Então hoje a gente tem uma equipe que a gente discute o que é melhor para cada paciente, de acordo com a localização do aneurisma, tamanho, como a clínica do paciente, idade, e muitas vezes vai para o tratamento endovascular ou vai para a cirurgia aberta. Então, os aneurismas a gente costuma abordar precocemente. As malformações, geralmente a gente espera, se não precisa drenar o hematoma, espera um tempo para abordar no segundo tempo. Boa. Então tem bastante opções. E me explica uma coisa, exames preventivos você já comentou comigo que é mais importante fazer as prevenções clínicas, mas não tem nenhum exame que de repente eu deva fazer com uma determinada idade para descobrir se eu tenho alguma alteração cerebral ou não, se eu tenho algum caso na família que tem, se tem fatores genéticos que eu devo fazer. Como é que você faz Sim, isso? O que tem de bem descrito na literatura é assim, se você tem 2 parentes com antecedentes de aneurisma, o ideal é você investigar. Tá? Então a literatura ainda é meio controversa, mas assim, eu que trabalho muito com isso, eu acho que hoje a gente tem exames nada invasivos, por exemplo a ressonância, que é um exame bem tranquilo, né? Angiorressonância, que o contraste dá pouco, né, o problema, diferente da tomografia, que às vezes tem gente que tem mais alergia, a ressonância não. É um exame que não tem nem radiação. Eu acho que muitas vezes é uma opinião pessoal. Às vezes vale a pena, pelo menos com a meia-idade, assim, você faz uma. Ressonância com angiorressonância arterial venosa, já vê se não tem nenhuma malformação, nenhum aneurisma, já deixa mais tranquilo. Boa. Então não tem uma indicação clara na literatura, fora para quem tem parentes, né? Costuma dizer 2, mas é uma coisa que hoje, como você faz, que é engraçado, a gente faz exame preventivo, faz ultrassom de abdômen, faz exame da próstata, faz tórax, isso aqui, e não faz da cabeça. E eu acho que é um exame tão pouco invasivo que deveria ser mais feito, difundido, né? Porque, é que eu brinco, eu sei que aneurisma não tem. Mável não tem, minha esposa, por exemplo, tinha enxaqueca, e você sempre fica, será que por alguma coisa? Não é? Não tem, agora eu sei que agora já não tem, você já está garantido. Entendeu? Então... Agora, Matheus, eu vou fazer uma pergunta capciosa que eu tenho feito com uma certa frequência aqui no consultório, que a gente tem batido de frente, que hoje a gente, com essa história de harmonização, preocupação mais com a estética do que com a saúde, muita gente está usando hormônio, testosterona e assim por diante, e a gente tem visto comprometimentos importantes do aparelho digestivo, de câncer e outras coisas que estão aparecendo. Isso está refletindo nos quadros de AVC ou não? Eu acho que sim, é uma coisa que eu também não tenho dados da literatura para falar quantos %, mas o uso indiscriminado de hormônios, né? Então a reposição, eu costumo dizer, não a reposição fisiológica que o paciente está precisando, não necessária. Reposição não necessária, reposição para a estética, faz mal para o corpo, de uma maneira geral. Faz mal para a pressão, faz mal para o endotélio, faz inúmeros fatores que indiretamente acabam sendo prejudiciais para o cérebro. Entendi. Isso então é o que a gente sempre fala, não mexe no que está bom, né? E outra coisa, em relação à época do Covid, aumentou muito a incidência de AVCs ou não?
Covid aumentou sim. Né? O Covid foi uma doença, que ela tem um índice trombogênico por algum mecanismo, ela predispõe a ter mais tromboses, então entupimentos. No corpo inteiro. E na cabeça também. A gente tem, fora as tromboses arteriais, uma outra coisa que a gente discutiu, tem tromboses venosas. Então, a Covid deu um aumento do índice, principalmente de tromboses venosas. E uma coisa que a gente percebeu muito é pacientes em pós-operatórios normais, com Covid, tiveram mais complicações também. Isquêmicas cerebrais. Cerebrais. Bom, boa saber. E no meu caso especial, eu vou operar um paciente, eu uso muito pneu peritônio, que eu coloco o gás carbônico para distender o abdômen. O abdômen sempre está com uma pressão negativa, eu crio uma pressão positiva e eu coloco ele às vezes numa posição mais inclinada. O que eu, cirurgião, preciso saber em relação a esses pacientes para evitar que, de repente, eles tenham algum quadro de acidente cerebral? Lógico que a gente toma todos os cuidados anestésicos, cirurgia rápida, não sangrar, colocar um pneu peritônio baixo, mas você tem alguma dica em especial para nós cirurgiões ou não? Assim, eu sempre acho que é importante fazer essa investigação, porque a questão do pneu peritônio é que ele aumenta a pressão do retorno venoso. E é uma coisa que a gente sempre, nós cirurgiões, a gente sempre gosta do retorno venoso bem feitinho, porque quando você deixa o paciente assim, aumenta o retorno venoso, pode aumentar a congestão cerebral. Então, se o paciente já tem alguma história de uma trombose venosa cerebral, de alguma coisa assim, acho que a gente tem que fazer uma investigação boa antes. Boa. Porque uma pessoa normal não é para ter maiores alterações que é o teu dia a dia. E também não justificaria, eu acho, fazer um exame só por causa disso. A não ser que tenha um antecedente aí, alguma história mais importante. A gente está operando mais idosos agora, por isso que eu tenho comentado, e às vezes a gente faz minimamente invasivas, né? Então acaba contribuindo. Para finalizar, senão a gente fica aqui horas falando, que aí você tem muito para falar. Quais as novidades para a área e dicas você já falou que são coisas importantes? Exercício, ficar magro, não fumar, evitar hormônios desnecessários, né? Fazer seus check-ups anuais, acompanhamentos. Quais as novidades? Acho que em novidades, o que mais importa é assim, a qualidade do atendimento está muito bom. Então, se você chega com o cérebro a tempo de ser tratado, tanto o tratamento inicial do AVC quanto os tratamentos chamados invasivos, a questão dos cateterismos para o tratamento, para a recanalização desses vasos, tem evoluído muito, e também a segurança da cirurgia. Muitas pessoas têm aquele, eu vou operar a cabeça. Então, hoje o que é muito comum? Eu opero aneurismas rotos? Sim, mas hoje a minha clínica é muito, mas muito maior de aneurismas não rotos. Então, o que é o quê? Fez uma investigação, bateu um carro, foi fazer um exame e achou aneurisma. Ou tem uma enxaqueca que não tem nada a ver com aneurisma, achou aneurisma. Um achado de exame. Hoje, 90 e tantos % dos casos que eu opero de aneurisma são aneurismas incidentais. Achou por outro motivo. E tem que operar todo aneurisma? Não todos. Não todos, mas você precisa passar com um especialista que entenda para colocar na balança a idade, a localização do aneurisma, o estresse hemodinâmico, a conformação dele. Então, tem vários fatores que os especialistas conseguem determinar para ver se vale a pena ou não tratar. E aí tratar, seja por cateterismo, seja por cirurgia. Só que a cirurgia hoje, seja para aneurisma, seja para malformações arteriovenosas, para cavernomas que também sangram, elas estão muito seguras se feitas num grande centro, com uma equipe especializada, com um neuroanestesista, com um neurochirurgião vascular importante. Então, de novidades, aí é isso, a segurança cirúrgica. Então, hoje a gente tem uma anestesia muito bem feita, a gente faz a cirurgia com o paciente todo monitorizado, então a gente vê toda a função do cérebro. Então, eu operei recente um caso que foi complicado, eu precisava fechar a artéria cerebral média para conseguir construir o aneurisma. Então, você tem segurança para fechar por alguns minutos, abre de novo. Então, são cirurgias hoje muito seguras. Então, isso é muito importante. Você fala, mas eu não sinto nada, vou ter que abrir a cabeça. Muitas vezes, sim. Hoje em dia, eu digo que o tratamento dos aneurismas não rotos, que é uma das principais causas de mortalidade de sequelas graves nos AVCs, é muito seguro de ser feito, desde que seja feito num centro de referência que entenda bem. Então, o tratamento hoje é seguro. A questão toda o ideal é não precisar. Que a gente sempre fala,
é cuidar da saúde, não da doença. Então, a principal dica aí é importante sim fazer check-up. Eu insisto para os meus conhecidos, meus amigos jovens, que tem que começar cedo isso. Mas, se achar alguma coisa, quanto antes tratar, melhor. Né? A gente fala que na nossa área de neurocirurgia, principalmente cerebral, o ideal é você tratar antes do paciente ter o problema, não esperar ter um problema. Agora não mexe metade do corpo, agora eu me opero. Agora eu opero, mas já não mexe, Sim. muitas vezes é mais difícil de voltar. Agora, se está mexendo, se está bem, tem um aneurisma não roto, é muito seguro. Maravilha. Acho que a gente abordou bastante temas, né? Acho que deu alguma explicação, deu uma segurança para as pessoas. Tem que entender que quando tiver esse tipo de dor de cabeça, diferenciar o que é uma cefaleia normal, uma enxaqueca de um quadro agudo, e que hoje tem importantes centros. Do SUS tem alguma indicação que você fale, que às vezes o pessoal pergunta muito para nós? Hoje os grandes hospitais de São Paulo, como a Beneficência Portuguesa, Sírio, Einstein, São Luís, São preparados para isso. Mas alguma dica do SUS que você... O SUS, eu acho assim, a gente tem muitos bons hospitais no SUS que tem uma estrutura boa para tratar. O maior problema do SUS é como entrar nesses hospitais, né? Muitas vezes dentro você consegue um tratamento bem feito. Mas o problema é o time. O problema é o time. Esse. É você conseguir chegar num centro grande de referência que tem toda a estrutura e conseguir entrar, ser atendido a tempo. Para evitar sequela. É o maior problema. Tá. É isso. Muito e bom. outra coisa importante, só falar, lembrar dos sintomas. Não é normal você perder a fala. Tá. Não é normal, meu braço começou a formigar, minha mão ficou boba. Vou esperar. Não é normal. Isso eu acho que é importante. É muito melhor você, na dúvida, fazer o exame e checar, não é, nossa, perdi umas horas aqui vindo para não tenho nada, do que você ficar esperando e depois chegar, faz 12 horas que minha mão não está mexendo. Aí é mais complicado. Então, aí, né, de aviso final aí, pessoal, não deem mole com sintomas neurológicos. Fala, formigamento, perda de força, uma confusão, é sempre melhor checar, ter certeza que não é nada, do que e ver depois, que muitas vezes esse cérebro já foi danificado e a gente não consegue. Maravilha, melhorar. aí já está sequelado. Matheus, olha, eu queria te agradecer, que baita aula, né? Você dá uma aula gostosa e eu tenho que te agradecer de estar participando do nosso canal, viu? Obrigado, viu? O prazer é meu, agradeço o convite aí de novo, estou honrado de estar aqui com você. Um abraço. Obrigado.